presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia pelo recebimento da 5ª aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira. A aeronave, desenvolvida pela Força Aérea Brasileira em parceria com a Embraer, projetou o Brasil como um dos grandes produtores de equipamentos de defesa no mundo e fortaleceu a base industrial de defesa. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que pretende saltar de paraquedas desse avião sobre o Lago Paranoá, em Brasília, no próximo ano, e agradeceu a Deus por estar dando oportunidade a todos nós brasileiros de sonharmos com dias melhores. Acompanhado do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, o presidente também assinou a atualização do regulamento da Força Aérea Brasileira, que adequou subespecialidades às mudanças tecnológicas e promoveu maior isonomia entre as carreiras militares. Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiro. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Palavras do Presidente da República. Senhoras e senhores, é uma satisfação muito grande estar entre aqueles que amam e defendem a sua pátria. Algo também me liga aos senhores. Eu, por 4 anos, servi na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, tendo saltado do Hércules, Bandeirantes e também do Búfalo. E, com grande satisfação, que sou comandante, né? Saltaremos em fevereiro deste avião no Lago Paranoá, em Brasília, tendo o Jean Heleno como mestre de salto. Não vou dar ordem para ele saltar, porque acho que ele ficaria muito honrado
mas talvez não ficasse muito satisfeito com o banho na lagoa. Dizer a vocês que é uma honra muito grande estar aqui, no momento, mais um momento que marca a nossa história, a história da Força Aérea Brasileira, reequipando-se, renovando a sua frota. Ainda mais algo que vem de tecnologia 100% brasileira. Isso é muito bom para todos nós. Obviamente, dispensa falar que isso salvou porque lá atrás, no início do século passado, um brasileiro colocou realmente algo mais pesado do que o ar para voar. Dizer a vocês do orgulho da satisfação que está usando esse macacão aqui agora. Me convidaram para voar, o Ramos, eu como piloto, mas acho que eu teria até coragem de embarcar, mas o Ramos eu acho que não embarcaria na aeronave. Meus senhores, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus pela minha vida, obrigado a Deus por estar dando oportunidade a todos nós brasileiros sonharmos com dias melhores. E esse sonho, se é possível, que existem pessoas maravilhosas com vocês aqui no Brasil, servindo a sua pátria. Um abraço a todos, muito obrigado. Satisfação, o dever de justiça, que eu acabei de assinar um decreto, e coloco a situação de igualdade, para dar mais forças, o quadro especial de sargentos da Força Aérea. Muito obrigado, como comandante da nossa Força Aérea Brasileira, em nome de todos os 1.400 QES e de suas famílias, que a partir do dia 1º de janeiro terão um tratamento isonômico e justo com as demais forças. Senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, primeiramente, quero dizer da minha alegria e da minha satisfação em estar participando da comissão hoje, doutor André Mendonça, observando a maturidade dos debates que temos nessa casa. Durante esses 4 meses, o tema principal dessa indicação foi relegado a uma disputa política e ideológica num foco totalmente obtuso e que não interessa a população brasileira. A questão da religiosidade, da escolha ou da fé de uma pessoa. Esse debate que ganhou corpo, em boa parte, inclusive, da imprensa, é um debate injusto, inconstitucional e que não nos leva a absolutamente nada, inútil. Porque o que nós temos que levar à população brasileira é quais serão os posicionamentos e se o indicado tem ou não capacidade para exercer o cargo dentro da nossa Suprema Corte. Esse tem de ser o nosso principal mérito do debate e é o que eu estou observando nessa Comissão de Constituição e Justiça, em que todos os posicionamentos, a começar pelo meu colega de imprensa, senador Cajuru, e a todos os demais, agora terminando com o Messias, passando pelo senador Anastasia, o senador Esperidião Amin, a clareza em entendermos a capacidade de uma pessoa que vai nos representar, e não aquilo que a Constituição garante a ela, que é o direito de professar a fé. Se entrarmos nessa seara, senhor presidente Davi Alcolumbre, de um evangélico no Supremo, nós vamos ver que na história já tivemos outros ministros evangélicos no Supremo. Antônio Martins Vilas Boas foi nomeado ministro em 1957, mineiro. Hoje o prédio, inclusive, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais tem o nome dele, foi um grande jurista, aposentado pelo governo militar em 1966. É um esquecimento da história em que se só observa o lado que se quer, o recorte que se faz. E a gente percebe, presidente Davi Alcolumbre, muitas vezes, o debate sobre a liberdade religiosa no Brasil
que sempre se voltou contra o fenômeno dos evangélicos no Brasil. Mas a intolerância religiosa, ela existe em todos os setores, em todas as áreas da sociedade. E às vezes eu observo, vem se falando da indicação de André Mendonça, aí no segundo parágrafo, André Mendonça, que é pastor presbiteriano. O que interessa isso? Eu já repito o que falei aqui. Quando foi que um ministro, um candidato sentou-se aqui, alguém perguntou qual era a fé que ele professava? Isso não interessa a nós, isso está no foro íntimo, individual. A população espera que nós façamos exatamente o que nós estamos oferecendo a todos aqui: maturidade política. E se há algo que o Brasil precisa hoje, é dessa capacidade da política em dar respostas. Porque é pela política que nós vamos conseguir pacificar o país, é pela política, pelo debate claro, democrático, que nós vamos colocar o Brasil novamente no caminho. Daqui a minha satisfação em participar desse momento histórico. E, ministro André, quero colocar um ponto para que Vossa Excelência possa responder e comentar de um assunto que eu entendo fundamental hoje, na questão dos freios e contrapesos que Vossa Excelência citou na relação do Parlamento com a Suprema Corte. Eu tenho criticado em vários momentos decisões do Supremo, de alguns ministros, que, a meu ver, são ativistas judiciais, que extrapolam o posicionamento deles, que desrespeitam essa casa e que muitas vezes nós não nos fazemos respeitar como parlamento. Mas, quando a gente observa a questão dentro do viés republicano, percebe-se que nós não temos um instrumento hoje, jurídico, que diga ao Supremo que ele não pode avançar nas questões que ainda não estão claramente definidas pelo Parlamento. Vou citar um exemplo aqui, claro, a questão da Lei Candir, a questão da tributação sobre exportações, que o Parlamento se debateu, o lobby das empresas não deixou avançar e foi parar no Supremo. O senador Antônio Anastasia, inclusive, foi relator do projeto. O ministro Gilmar Mendes deu uma resposta espetacular, de que não caberia ao Supremo definir quanto se deve cobrar numa exportação. Era papel do Parlamento. Mas foi uma decisão de foro do ministro Gilmar Mendes, porque se fosse um outro ministro, daria lá uma sentença e imporia ao Parlamento uma decisão monocrática vaidosa, como aconteceu recentemente, e nós não teríamos um avanço. O próprio ministro Dias Toffoli, no encontro que teve conosco no PSD, nós colocamos com muita franqueza esse posicionamento de voltar o STF a respeitar o Parlamento nas decisões em nome da população, porque é assim que funcionam os poderes. E o ministro nos colocou que seria necessário esse instrumento, porque hoje a Constituição não diz claramente, mas toda vez que provocado o Judiciário, ele tem que dar uma resposta e abre para as decisões, como eu disse, monocráticas. Eu gostaria que o senhor me dissesse se o senhor concorda com vamos dizer assim, esse reequilíbrio, com a criação de um instrumento jurídico em que, quando o Supremo for provocado por um assunto de comportamento, seja ele qual for, se não houver clareza na legislação, que o Supremo devolva ao Parlamento um questionamento para aí sim ser resolvido da maneira que nós devemos, que é pelo voto e pela representação popular que cada um de nós tem diante da população brasileira, e não os ministros que, como Vossa Excelência, são nomeados. Porque se querem legislar, que se candidatem, que façam como nós, que enfrentem a população, que digam para que vieram. Colocar limites, freios e contrapesos. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre esse assunto, que eu entendo hoje um dos mais importantes para que a gente possa evitar as crises institucionais e devolver estabilidade ao país nas próximas crises que naturalmente virão pelo dinamismo da sociedade brasileira. Obrigado, presidente. Presidente, pela